Boa noite, meus camaradas. Hoje live especial com o Matheus, o famoso Croco, o vegano in natura. Temos muito o que falar. Ele já entrou na sala, inclusive. Já vou chamá-lo, deixa só mais um pouquinho para o Instagram aí identificando aí, mandando para as pessoas. Já vamos chamar esse grande camarada que eu admiro muito. Tem um conteúdo fantástico e uma vivência, uma experiência que vai contribuir muito aqui com a nossa reflexão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que horas são. Deu 2 minutinhos, já podemos tacar o pau. O pessoal vai entrando. Matheus, vou te chamar. Dando o Matheus aí. Fala, Matheus. E aí, gente, tudo bem? Você me escuta bem aí? Eu escuto. Você me ouve bem também? Perfeito. Perfeito, perfeito. Então tá bom, meu camarada. Obrigado. Agora eu não te ouvi. Agora sim. Obrigado por ter aceito aí esse singelo e humilde convite. Jamais, cara, eu que agradeço aí o convite, né? Estreitando aí laços e relações, é muito bom a gente expandir no nosso círculo de pessoas que estão aí nesse mesmo barco, né? É muito importante essa organização quando a gente fala de militância, né? De desconstrução de algumas coisas que vêm aí crescendo nesses últimos tempos. Umas coisas bizarras, né? A gente vai falar bastante. Eu tô trocando o fone aqui porque esse por Bluetooth, não sei porquê, nunca dá certo. Às vezes dá certo, agora foi. Então vamos lá. Matheus, primeiramente, deixa eu só arrumar aqui. Eu agradeço, como já agradeci, né? Assim, eu acho que críticas e elogios a gente faz pela frente, né? Odeio pessoa falsa. Então, assim, elogiá-lo pela sua história, né? Como você é uma pessoa que inspira a gente, né? Você tem aí uma história longa aí na luta vegana. Eu vejo muita coisa sua. Comecei a ver de um tempo para cá de uma maneira mais sistemática, aprendo muito com você, eu acho que é esse o caminho, né? Você consegue falar coisas sérias, mas com um tom muito próprio, né? Que lhe é muito característico, né? Você tem um humor que, inclusive hoje eu dei muita risada com você, eu falei, meu... Que figura, que figura, que figura. Eu queria ter um pouco desse bom humor, né? Eu sou mais taciturno, assim, mas eu acho fantástico. Você consegue falar as coisas de uma maneira muito, muito séria, muito firme, né? Então quem vê pensa que você é fofinho, mas você não é não, você bate. Você consegue dar o recado, mas de uma maneira muito especial. Eu queria que já passo a bola para que você se apresente, assim, todo mundo te conhece, mas eu queria ouvir um pouquinho quem é o Matheus. Eu sei que você tem uma longa história aí de ativismo, inclusive algo muito bonito, né? Porque a maior parte de nós ficamos só na teoria, né? Você vai lá, resgata animais. Também, né? O que seria da prática sem os teóricos, né? Sim. Trepa nos postes para resgatar o urubu. Bom, aquilo já prescreveu, então posso falar que ok, aquilo foi eu mesmo. Conta aí um pouquinho para nós, fala aí. Bom, gente, eu agradeço demais, eu agradeço muito o convite. Eu também comecei a consumir os seus conteúdos recentemente, foi muito legal a gente ter se trombado. A live que você fez com o Bruno, né? Eu estava ouvindo ela hoje à tarde, muito legal. Eu acho sim,
muito importante essa interação de causas, de debate, de argumentação, porque eu acredito que é assim que a gente constrói um caminho plausível, que é o nome da live. Né? Ó, a Raquel entrou. Oi, Raquel. Tá aqui na Irlanda, Raquel, viu? A Raquel está aqui na Irlanda. Se possível, aumenta o mic do Matheus. Deixa eu ver se eu chego mais perto e fica melhor. Ficou melhor assim, gente? Vocês estão me dando um feedback aí. Então, eu acho assim, que é assim que a gente deve construir né, o veganismo que a gente está querendo ver no futuro. Né? Algo que tem assim, ligações diretas com uma melhor qualidade de vida dos animais, do meio ambiente por si e de nós mesmos. Então, eu me tornei vegano em 2009. Em 2009, na minha faculdade de biologia, eu tinha um programa de TV na TV Cultura e eu quis gravar uma matéria num santuário aí no Brasil chamado Rancho dos Gnomos. E eu consegui lá gravar, fiquei um dia com eles e foi lá que a minha ficha caiu mesmo, sabe? Foi lá que eu vi as consequências das minhas escolhas. E lá eu fiquei por 8 anos, né, trabalhando com resgate, manejo. Então foi exatamente aí que eu falei, caramba, eu gosto tanto de bicho, eu tô comendo eles, que bagunça é essa, né? E foi aí que eu comecei a me envolver mais, né? E por ter uma família que sempre tinha ali na roça, galinha, gado, a gente começou a também criar essa reflexão de, mas nós temos pessoas que estão numa situação diferente da minha. Como é que eu vou levar essa reflexão para alguém que às vezes não tem escolha? Então foi aí que começou realmente a politização, né? A gente entender que o veganismo ele é sim uma luta pelos animais, isso não tenha dúvida, mas se a gente não considerar as opressões que se interseccionam com ele, a gente não chega a lugar algum, né? Hoje eu estou morando aqui na Irlanda, faz 5 anos, eu saí do Brasil, fiquei na Itália 1 ano, fiquei com uma ONG lá também, 2 ONGs, uma de animal, outra de mais investigativa, e agora eu estou aqui na Irlanda e semana que vem eu começo numa outra ONG muito legal, a gente está montando ainda como vai acontecer, mas vai ser uma surpresa muito boa, muito boa. Fabuloso. Você foi tímido na sua apresentação, mas depois a gente explora mais você, depois eu vou te explorar mais. Tem coisas fantásticas do Matheus. Até imitando a Xuxa. Cara, porque assim, chega uma hora que a nossa paciência, ela simplesmente vai passear, ela vai embora. A gente recebe uma galera que sabe? E chega um ponto que você se cansa de digitar com as pessoas. Sim. Então eu levo mais por esse lado da sátira, de tirar um sarro, de mostrar o quão ridículo está sendo esse apontamento. Então é daí que vem um pouco esse humor ácido, sabe? Às vezes sim, a gente não é perfeito, às vezes eu fico um pouco mais sério do que eu gostaria, né? Mas eu sempre tento dar essa pitada desse humor um pouco ácido, porque eu acho que a sátira, né, a tiração de sarro ali, não tirar sarro por tirar, mas fazendo daquela situação, apontando onde está aquela incoerência, onde está aquela hipocrisia, de uma forma um pouco mais risória, eu acho que acaba alcançando um público diferente do que a gente já tem. É verdade, você falou tudo. Tem coisas que são tão, assim, e sobretudo no Brasil, né? Dos últimos anos para cá, eu falo que a gente tá chegando na triste situação de ter que explicar o óbvio, né? Então, o óbvio você não deveria ter que explicar porque ele é óbvio, mas a coisa está tão bizarra que a gente precisa explicar o óbvio. Primeiramente, todas as lives que a gente faz não são lives, e você tem o mesmo perfil, não são lives moralistas. A gente não quer julgar nenhuma pessoa. Nós estamos falando de movimento, nós estamos falando de política. Então, se uma ou outra pessoa se sentir ofendida, é um problema da pessoa. Procura uma terapia, porque assim, a nossa intenção não é criticar se a pessoa come o hambúrguer X,
se ela é menos ou mais vegana, se ela, por exemplo, eu fumo meu cachimbo, ele fuma cachimbo, ele não é vegano. É umas coisas assim que eu já ouvi isso. Então assim, daí eu falei, por que eu não sou vegano? Porque é que você fuma cachimbo, não, mas se fuma é um fumo, não tem nenhuma exploração animal, eu sei o produtor, não tem nenhuma cadeia. Mas não deveria fumar. Tá bom, aí eu concordo, não deveria fumar, é outra coisa. Mas não mais menos vegano. Então, se o cara se entope de hambúrguer ou de batata, é problema dele. O que a gente vai discutir são valores, que eu acho que são muito maiores, inclusive de pessoas que tenham, e você tem um vídeo muito legal que você fala sobre isso, você fala assim, cuidado com quem você está escolhendo para te influenciar, né? Porque tem gente que, na verdade, a gente tem que se perguntar, o porquê que determinada coisa é assim e não assado. A minha primeira pergunta já vai nesse sentido, assim, da gente abrir esse bate-papo já com as tretas, né? Mas não é treta, é só reflexão, né? Como que eu posso pensar, né? E aí essa galera, eles se utilizam de um argumento muito frágil, né? E assim, que aí e pior ainda a situação, porque transforma o veganismo em algo religioso, quase que uma seita, né, de argumentos de autoridade. Então você vai falar com um cristão, ele vai falar assim para você, não, mas eu estou falando isso porque está na Bíblia. Tem algumas pessoas que você vai conversar, não, mas eu estou falando isso porque está lá porque a Vegan Society está falando lá em 1945 sobre isso, e porque agora eles continuam falando isso. Tá. Então, toda a história do movimento vegetariano, né, eu primeiro vou falar de vegetarianismo, né, porque eles cunharam a palavra, tá bom, então toda a história de movimento vegetariano, ou melhor, antiespecista, que eu acho que é o termo que nos cabe, né, porque na verdade o veganismo ele é antiespecista. Qual que é a grande diferença do veganismo para o vegetarianismo estrito? É o antiespecismo. Ou seja, nós brigamos contra esse modelo onde o homem se coloca como centro do universo, podendo dominar e fazer o que bem entender com os animais. Então, dentro desse modelo antropocêntrico, que vem, sobretudo, com o fim da Idade Média e o iluminismo e, sobretudo, o cartesianismo, né? Você, como biólogo, você sabe o bem que o cartesianismo fez para os animais, né? Então, esse modelo de homem, esse modelo de planeta, esse modelo de terráqueos, né? Ou seja, como a gente encara tudo que nos cerca, sobre o ponto de vista da opressão, a opressão de uma espécie sobre si mesma e sobre todas. Né? Por isso que você bem disse, você já começou com o pé direito. Né? Eu vou dizer com o pé esquerdo, melhor. Você já começou com o pé esquerdo. Eu sou canhoto. Cuidado, hein? Cuidado, é bom fazer seus memezinhos, aqueles óculos assim, com a musiquinha da União Soviética. Então, a gente já linka o veganismo a uma luta maior, porque senão a gente reduz o veganismo. Tem duas possibilidades, ou a gente linka o veganismo a uma luta maior, e aí já vou fazer a pergunta, e aí a gente chama isso de uma luta antiespecista, que envolve dezenas de coisas que a gente vai debater aqui, inclusive talvez seja a única filosofia, por isso que eu coloco no meu perfil vegano, depois eu coloco comunista. Mas você não é comunista? Depois, não, eu sou vegano, porque o veganismo é uma luta maior, porque o comunismo em si, ele quer libertar o homem, o veganismo, ele quer libertar a todos. Então, há uma hierarquia, né? Então, esse modelo maior nos encaminha para o especismo. Esse modelo outro, Vegan Society, Sociedade Vegetariana Brasileira, classe média branca, nós dois somos dois brancos falando de brancos, né, no lugar de privilégio. Mas de um veganismo que, como você bem disse, que é quase que uma seita, é para um grupo específico. Então esse grupo ele quer produtos, esse grupo ele quer ter privilégios, esse grupo quer continuar sendo o que eles são.
Eles não querem fazer uma discussão sobre o modelo de sociedade que queremos construir. E aí sim o veganismo estaria disponível para ser debatido com todos, ou com todes, né, como se diz. Dentro dessa perspectiva, a gente vê um veganismo caminhando para o seu fim, que é a dieta. Quando você transforma o veganismo em dieta, você acabou com a luta antiespecista, por mais que haja toda uma verborragia que diga que, não, a gente quer a libertação animal. Tá, mas como você quer a libertação animal se você transformou uma luta tão ampla, filosófica, que é muito anterior à Vegan Society? Só contextualizando, porque às vezes essa galera não sabe de história, que fala essas besteiras. A Vegan Society ela é só um movimento que surgiu pós-guerra, confluindo algumas ideias que se discutia ali na Europa, mas que, na verdade, a preocupação deles, não estou fazendo uma guerra contra a Vegan Society, não, só estou contextualizando. A preocupação deles era mais como iria alimentar uma Europa pós-guerra com alimentação de produtos animais. Não tinha comida para todo mundo. E o vegetarianismo caía como uma luva para essa galera. Então, nunca foi uma luta. Tiveram pessoas dentro da Vegan Society até que tinham uma cabeça mais adiante, uma cabeça mais vanguardista. Mas a grande parte da Vegan Society era, e continua sendo, um movimento para branco rico, de classe média ou rico, para consumir produtos e dar selinhos e falar o que pode e o que não pode, né? Sem nenhum tipo de abordagem mais ampla, mais acadêmica sequer, né? Porque como que eu posso dar selo vegano? O próprio selo vegano já é uma incoerência, né? Falar selo vegano, porque eu fiz um vídeo recentemente falando, selo vegano é vegano? Então, como que eu dou um selo vegano de algo que não é vegano? Porque o produto não é vegano, veganos são as pessoas. Mas dentro dessa perspectiva, vamos usar essa cartilinha básica. Como que a gente começa esse debate falando nitidamente em alto e bom som, e aí é o grande divisor de águas, independente se a pessoa é branca, é preta, é cis, é trans, o que é, mas a todos que estão dentro do veganismo, todos que estão dentro, ou que querem, ou têm simpatia por esse movimento social e político, dizer o seguinte, o veganismo não é isso que estão mostrando, não é você pagar R$40 num hambúrguer e ir em restaurantes caros na Vila Madalena, em São Paulo, ou em Pinheiros e algo assim. O veganismo é uma proposta que quer acolher a todos, animais humanos e não humanos. Então, como libertar o veganismo das mãos de pessoas que acreditam que o veganismo é uma dieta? Essa é aquela famosa pergunta de $1 milhão, né? A Bru entrou aqui, a Bruna Dias, ela tem, né, a ONG Colmeia Vegan, ela fala muito também sobre isso, de como essa prática de não se alimentar de animais vem desde os monges, né? Não foi a Vegan Society que simplesmente inventou o rolê, é muito antes, né? É interessante a gente lembrar, e aqui eu reforço o que você falou muito bem, sobre a gente não é armar uma guerra contra a Vegan Society, não é isso. Mas a gente tem que entender o contexto que essa organização se criou e se manteve. A gente está falando realmente de um veganismo muito branco, muito elitista e bastante performático. Né? Aqui na Europa tem muito dessas performances da galera entrar, sei lá, no supermercado, despejar sangue falso na frente de um trabalhador que está ali, vai ter que limpar tudo o chão depois, não tem, sabe? Então eu acredito que, né, o veganismo ele é uma luta sistêmica, né? Ele é uma luta no sistema, né, para mudar a estrutura, porque a opressão é estrutural, né? A gente não consegue atacar pequenos pontos da cadeia, enxergar isso como algum avanço e acreditar que a gente vai ter, né, uma mudança sistêmica, porque na verdade o sistema ele vai absorver essas mudanças, vai cooptar e vai usar isso para a sua própria manutenção, né? Exato. Então, quando a gente vê muito essa questão do veganismo reduzido à dieta, para mim foi uma transição que eu consegui acompanhar, né? Porque quando eu comecei a
a entrar nessa questão do veganismo, né, eu participava de algumas ações, de alguns debates na Lesp, lá em São Paulo, e eu via que a discussão era muito profunda, sabe? A galera trazia uns temas muito cabeludos para a gente estar debatendo com deputado, com vereador, com roda de conversa. E sabe, eram umas coisas muito pesadas no sentido, caramba, você tem que realmente parar e prestar atenção para você entrar nesse debate, que o negócio não é tão simples, se tem ou se não tem pedaço de lixo. E a gente foi vendo ao longo dessa década essa redução desse conceito, né? Redução desse conceito, desse termo, dessa filosofia, enfim, a gente viu essa redução, esse esvaziamento da causa, né? Hoje a gente aí briga mais pelos produtos do que como nós vamos construir um caminho para esses animais serem emancipados, né? Você falou dos gurus, eu vejo muito isso, sabe? Você não pode sequer apontar uma incoerência ou realmente fazer uma lapidação ou fazer um confronto que é importante. A gente não pode pensar tudo igual. Por isso que essa questão que as pessoas gostam de falar, vocês deviam se dar a mão e sair junto, porque todos querem a libertação dos animais. Não somos obrigados a dar a mão. Não é assim que funciona. Não é assim. Nós temos que ter, sim, o contraponto, nós temos que ter, assim, a contra-argumentação, a gente tem que ter essa diversidade de debate para que a gente possa evoluir. Então, se a gente faz qualquer apontamento, qualquer crítica que seja, fundamentada ou não, mas qualquer crítica, você vira assim, como você está atacando o senhor representante do veganismo nesse mundo. Gente, não é assim. Por isso que eu falo, nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente convida para entrar no nosso ouvido. Sabe? Sim. É lógico, e aqui eu não falo para você escutar A, B ou C, mas sim para você escutar A, B, C, D, E, F, G, H e ter uma postura crítica do que está sendo dito. Você não precisa concordar com tudo e nem deve. Não comigo, nem com você, nem com o Fábio, nem com o Ricardo, sei lá, com quem mais, um vegetariano. Não é assim. Nós temos que ouvir, filtrar e ter a posição crítica de falar, ok, isso faz sentido por causa disso, não só porque ele falou. Ou não, isso não faz sentido porque isso ter uma posição mais crítica para que a gente possa conseguir avançar e libertar, vamos dizer assim, né, essa pauta que está tão presa à indústria. E quando eu falo presa à indústria, não é porque ela explora os animais, mas é pelos produtos. A empresa lançou um produto X hoje, o debate, a pauta vegana cai em cima disso e a discussão fica em cima do produto. Não se discute se a empresa está tomando um posicionamento mais ético, se a empresa está se comprometendo, se a empresa... Não está, não tem esse debate. Eu peguei um comentário de um assíduo defensor de uma dessas entidades. A gente tem debates assim, muito produtivos, se for parar para pensar. Ele me segue toda vez que eu posto, ele vem com essas mesmas, eu vou trucando, porque é assim, se a gente... se colocou, ninguém obrigou a gente a fazer. Se a gente se colocou para fazer, vamos debater, vamos desconstruir. E vem esse papo de, não, quanto mais pessoas, quanto mais for o acesso, mais fácil o acesso, mais gente vai virar vegano. E isso é mentira, isso é uma falácia. Porque as pessoas ricas, empoderadas, cheias de grana, elas têm acesso fácil a qualquer coisa. E mesmo assim elas continuam comendo animal. Então assim, não é por aí. Não é por aí. A gente vê grandes artistas se tornando, falando que se tornam veganos, isso gera um grande impacto, muito bem, mas, sei lá, aconteceu alguma coisa, essas pessoas deixam de ser veganas, e o impacto é pior ainda, é devastador, porque parece que o veganismo está, perdendo. Não é que aquela pessoa que deixou de ser vegana, com alto poder econômico, com acesso, ela traz uma mensagem muito conflitante. A pessoa olha e fala, poxa, se o dono da Ferrari, que é um exemplo, né? Mas não conseguiu ser vegano com todos os recursos que ele tem, eu, trabalhador aqui, né? Como é que eu vou conseguir? Então, assim, é muito complicado quando a gente enaltece algumas pessoas e traz muito debate para que seja somente dietético. A parte dietética ela é importante, acho que ela é, mas nós temos que ver também que são pilares aí que sustentam essa escolha, né? Existe um livro muito bom, né, da professora, da doutora Felipe,
chama Carnelatria, e ela fala muito sobre essa questão dos pilares, né? Quanta coisa está envolvida na exploração animal, né? Mas Croco, se você ficar encanado na cadeia, como disse uma ONG aí esses dias atrás, você vai morrer de fome, porque tudo tem exploração animal. Eu gravei um conteúdinho que está para sair essa semana que fala sobre exatamente isso. É engraçado que quando o argumento do menos é melhor convém, né? No menor impacto convém, né? Porque eles usam esse discurso para falar, olha, pelo menos a pessoa não comeu carne na segunda. Então agora é válido o menor impacto. Mas aí quando a gente fala, poxa, ao invés de eu escolher a empresa X, que está diretamente ligado à exploração animal, eu escolho uma empresa Y, que não tem ligação direta, mas sim faz parte de um super aglomerado, porque todo mundo, essas empresas grandes compram todo mundo. Não, aí a gente pode equiparar o impacto. Aí o cachorro-quente do tio Zé ali da esquina tem o mesmo impacto de você fazer uma propaganda para a Seara. Então, assim, é muito conveniente esse discurso do menor impacto. Então, assim, eu acredito que a melhor forma da gente começar, nem começar, mas é continuar desconstruindo, né, libertando esse termo dessa visão restrita, vazia e dietética, é realmente apontar essas incoerências e principalmente cobrar os resultados. Mas porque assim, me mostra que apoiando essas indústrias, nós estamos tendo resultado para os animais. Me mostra. Porque fala para mim fala para mim o nome do instituto. Qual deles? Que eles vão buscar essas fontes. É exatamente isso. Aonde está? Aonde está? Eu fiz um vídeo reagindo, acho que foi da Animal Equality, que eles fizeram protestos com cage free, apoiando a cage free. E eu fiz um vídeo reagindo o quanto isso. E eu conversei com das pessoas, um dos ativistas, e eu realmente mostrei para ele. Falei, olha, tá aqui o link, tá aqui a pesquisa, tem até lá no link nos vídeos, que a propaganda cage free, ela favorece o consumo de ovos. E é uma pesquisa feita pela própria indústria do ovo. Porque ela levou em consideração como que os jovens hoje conectados à internet são suscetíveis a ter opiniões baseadas naquilo que eles recebem. Então, ali, como fala, averigou um crescimento, um interesse maior pelos jovens pelo ovo de cage free por conta dessas campanhas. Ou seja, não existe resultado para os animais. Um dia que alguém me mostrar que existe resultado para os animais, que essas empresas estão realmente fazendo essa migração, aí a gente pode rever o nosso posicionamento. Mas por hora, não existe. Não tem como. Sabe? É muito complicado porque a gente acaba, essa galera, eles acabam comprando uma briga de uma empresa que está cagando para eles, nem sabem que eles existem. Pois é. Não é? A galera briga, se mata porque nós temos que defender o sorvete da Nestlé. Eu não tenho que defender bosta nenhuma. Você quer tomar o sorvete? Bacana. A gente pode discutir a importância desse produto, enfim. A gente pode navegar por aí. Mas você defender que através desses produtos, que a libertação, a emancipação animal vai vir, porra, aí é uma inocência muito grande, sabe? Você sabe que é bizarro tudo isso, né? Assim, às vezes eu fico pensando assim, eu falo, meu, de novo, né? A gente tem que falar o óbvio, né? O óbvio tem que ser ressaltado, né? Primeiro, você falou algumas coisas assim fundamentais. Eles não falam, você falou dessa questão dos ovos, né? Eles não falam que quando você tira a galinha, eles põem 10 galinhas a mais ali, quando você tira a gaiola, né? Eles põem 10... 15% do conforto. Eles não falam que as galinhas que ficam ali se acabam, uma machuca a outra e fica ali no meio das fezes. Essa pesquisa, se você quiser, depois eu te passo, do próprio sistema de criação, da própria associação de cage free aqui da Europa. Eles falam a mortandade de animais em cage free é maior. Porque como elas estão em convívio, quando elas estão na gaiola, e aqui eu não estou falando de melhor ou pior, de forma alguma, mas como
Quando elas estão na gaiola, se a galinha da gaiola 1 ficar doente, só a gaiola 1 morre. Como elas estão soltas, se a galinha ficar doente, ela passa para todo mundo. Sim. Então, a mortandade é maior em galinha de cage free. Os acidentes são maiores, porque a galinha ela é um bicho social. Ela escolhe com quem vai ficar. Quando você está turrado lá no quarto com aquele seu primo bolsonarista, não vai adiantar. Você vai tretar com ele, entendeu? Vai sair na porrada. E, né? Agora, isso é importante a gente falar, porque assim, ele desmistifica completamente essa verborragia que esses infelizes, que esses desinfluenciadores fazem. Porque esses caras não são influenciadores, eles são desinfluenciadores. Eu sustento, e isso é uma posição minha, viu? Não bloqueiem o Matheus por causa disso, é uma posição minha. Eu sustento que esses caras, assim como esses produtos não são veganos, quem sustenta esse tipo de ideia também não pode ser chamado de vegano. É vegetariano estrito. Mas por que eu digo isso? E eu digo isso em alto e bom som. Na verdade, nós vivemos num país agrícola. O nosso debate deveria... você vive na Irlanda. Também tem zonas rurais aí, mas é bem diferente, você sabe disso. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então aqui o debate vegano deveria ser elevadíssimo. Elevadíssimo. Aqui deveria ser junto com os produtores rurais, junto com os biólogos, você é biólogo. Né? E esses... exatamente, para lutar por soberania alimentar, né? Porque é surreal você falar que você está democratizando o veganismo, vendendo produtos de empresas especistas, vamos dar um nome específico, empresas especistas, aí chega um hambúrguer lá no mercadinho, lá do Zé das Couves, por 40 conto, 2 hambúrgueres. R$40 no Brasil é muito dinheiro. Então, assim, aonde, em que lugar que isso é democratizar a alimentação? E a gente só tocou num ponto exclusivamente de dieta. Se a gente for consultar um nutricionista, eu já fiz 3 lives aqui, duas ou 3, eu não me lembro, com um nutri-vegetariano. Sigam um nutri-vegetariano, fantástico. Ele é vegano e ele faz todo um conteúdo aí muito bom. E quando a gente fala de dieta, exatamente, a gente não está nem entrando no aspecto nutricional, porque os caras tiveram a coragem, por exemplo, de pegar um miojo e meter um selo vegano. Então, assim, caramba, que coisa louca, velho. Aqui na Europa, aqui, o podcast Veganismo Acessível. E aí, gente, nossa, quanta gente. Entrou bastante gente, o Vozes em Luto tá aqui. O vegetariano, o nutri-vegetariano. O nutri-vegetariano tá aqui, que eu falei dele, nem sabia. Sampa Veg. Eu tô aqui na Irlanda. Os preços, e esse é um exemplo que eu posso dar na prática. Um monte de gente. Os preços de produtos industrializados, eles são muito competitivos aqui. Muito competitivos. Por exemplo, vou dar um exemplo, um hambúrguer, não dessas empresas, mas um hambúrguer de uma empresa vegetal qualquer aqui, você vai pagar igual, às vezes até um pouco mais barato de um hambúrguer de carne normal. Sim. Isso está resultando numa Irlanda sem exploração animal? Não. Simplesmente é mais uma fatia do mercado que estava ali para ser testada. Então, assim, sim, produtos não resultam no menor. Eles podem contribuir quando você tem aí uma construção social, uma construção, um planejamento, mas não, eles não resultam em menos animais explorados. Então, quando a gente traz esse debate para falar sobre, olha, o veganismo que eu, Croco, quero construir, que eu quero ver, que eu quero ajudar a erguer, é exatamente isso. É um veganismo que vai além do prato, mas não no sentido de procurar a empresa, mas sim de construção.
com ali a agricultura familiar, que é responsável por 70% da alimentação dos brasileiros, agricultura familiar, né, assentamentos, produtores orgânicos, são essas pessoas que põem comida no nosso prato. O restante é alimento usado. É isso. Sim. Então, se a gente não tem uma discussão dessa, eu acho que a gente não vai em lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Porque pessoas em situação de vulnerabilidade, elas têm que comer o que elas têm. Elas comem o que elas têm na mão. Então, se a gente não olhar para essas pessoas, não abraçar, não trazer essas pessoas para a nossa discussão, não adianta a gente vir falar que, olha, é muito mais fácil você comprar um hambúrguer de 40 contos. Você não compra porque você não quer. Você não gosta dos animais, sou sem coração. Não, gente, não é isso. E aí a gente escuta algumas pessoas dentro do nosso aspecto falando, mas todo mundo sabe que vegetais é muito mais barato que carne. Não, não é assim que funciona. Nós temos aí uma carência não só de informação, nós temos uma carência de informação nutricional. O que eles podem fazer, como que eles podem trocar não, mas você entendeu? Como eles podem substituir, eu não falo muito substituir, porque eu acho que o que faz mal a gente não substitui, a gente exclui. Sim. Mas enfim, para essas pessoas, como que a gente pode colocar esses alimentos ali para ela, principalmente como que a gente pode construir para elas terem acesso a esses alimentos? Não adianta nada falar para ela, viu, acorda 5 horas da manhã, pegue ali grão de bico, bata. Não, 5 horas da manhã ela tem que estar no busão, ela tem que estar indo para o trabalho. Então é uma luta sistêmica, sabe? É uma luta que a gente precisa se organizar e sistêmica, porque senão a gente vai ficar só dando dinheiro para quem já tem muito dinheiro. E essa galera vive em Nárnia, né? Não é possível, eles não vivem na Terra, porque há pouco tempo atrás, aqui na pandemia, tinha fila pro caminhão do osso. Então, gente, olha que coisa triste. Aí você vem e fala, aí você vai chegar para a pessoa, você vai chegar lá na periferia, né, e você focou num assunto, eu venho fazendo lives com diversos nichos de pessoas, diversos camaradas de outras áreas, professor, o cara do rap, a Geralda, que faz trabalho voluntário no sistema carcerário. A gente tem que sair dessa bolha vegana, como se o mundo fosse isso aqui. Libertar os animais começa primeiro por entender o que é libertar os animais, né? E o porquê que os animais estão presos. Primeiro, quem criou esse sistema? Onde agudizou? O porquê que em países mais pobres isso é muito mais cruel do que em países onde, como você bem falou, você deu um testemunho agora, poxa, aqui um produto chega a preços competitivos. Aí essa galera simplesmente está dizendo o seguinte, olha, mas o que importa é o produto. Se o produto não tem nada não tem nada de origem animal, esse produto é vegano. Pô, então você está dando, você está contratando para ser babá da sua filha um cara que esquartejou 50 mil pessoas, mas tudo bem, ele não vai esquartejar sua filha, olha, ele vai... louco. Eu já tive essa argumentação com a pessoa. Gente, eu posso falar, os preços aqui são competitivos, isso não está resultando em menos animais. Era uma fatia de mercado. Tinha uma lacuna ali de mercado, de produto pronto, alguém foi lá preencher essa lacuna e acabou. É isso. É a mesma coisa você falar que o hambúrguer vegetal do McDonald's está resultando em menos hambúrguer de carne. Não, não está. Agora, você entendeu? Não está. Porque era uma lacuna. Ele foi lá e preencheu essa lacuna. É um nicho de mercado. É um nicho de mercado. Eu vou ganhar dinheiro com esses caras, com esses malucos, e eu vou ganhar dinheiro com o carnista também. E ao ponto que esse produto não dá sucesso, a empresa tira ele de linha, como já aconteceu com vários outros produtos, ou adiciona pó de leite, como aconteceu em outros produtos, em bolachas que não tinha, agora tem. Então, assim, não é uma questão de ética, não é uma questão de, olha, estamos aqui realmente mudando, nós estamos aqui nessa transição, porque nós entendemos que os animais eles não devem ser explorados. Sim, uma questão de mercado. Sim. O que é Luísa, quem defende para aliviar a consciência. Não estou nem para os animais. Então, Luísa, mas a gente tem das pessoas que
por conta desse alívio da consciência, elas são levadas a entender que isso está melhorando para os animais. Então, eu acho que é aí que a gente pega o rolê. Como que a gente chega nessas pessoas e fala, olha, o alívio de consciência que você está tendo não está resultando para os animais. Então, a parte crítica está se perdendo muito. A gente está aceitando muito o que os gurus, o que vem se falando, porque a sociedade vegana mundial falou. Então, gente, não é assim. A Europa tem ali o seu cenário, o Brasil tem ali seu cenário, o leste europeu tem seu cenário, o Oriente Médio tem seu cenário. A gente tem que ter muito cuidado em importar costumes no Ctrl-C, Ctrl-V. Não é bem assim. Esses animais que são criados, a primeira informação que a gente tem que dar para essa galera, esses animais que são criados, em torno de 70 a 80 bilhões de animais criados exclusivamente para o abate, esses animais, eles são criados para esse fim. Nós estamos falando de alimentação exclusiva. Nós estamos falando de alimentação. Fora isso, tem toda uma cadeia de animais para a ciência. Nós não estamos falando do mar, nós não estamos falando dos mares, nós não estamos falando do meio ambiente, os animais que são mortos em seus habitats naturais. Então, se todo mundo, se o Jesus vegano descer à Terra e converter todos os seres humanos e todos virarem veganos do dia para a noite, não vamos libertar os animais mesmo assim. Porque o modo de produção, e esse pessoal não entende isso, o pessoal não sabe o básico, não é que eles não sabem, eles são safados. Eles fazem esse discurso porque é interessante fazer. Com isso eu ganho link, se eu pegar a quantidade de seguidores, esses caras querem ser famosos, esses caras querem ser financiados. Só um parênteses aqui, rapidinho, desculpa te interromper. Daniel Moura está aqui, é um biólogo que mora no meu coração. Ele é um dos biólogos responsáveis pelo Santuário Elefantes do Brasil. E tá aqui, ó. Dani, não, desculpa te interromper, mas, porra, Dani, você aqui, que bom, viu? Fico muito feliz de ver você por aqui, viu? Não. Desculpa te interromper, fantástico. Continue. Não, se quiser, durante a live, se quiser chamar alguém, a gente chama também para dar opinião, dá para falar. A gente tem esse mesmo pensamento, sabe, de como... Não adianta você falar para a pessoa parar de comer, não é isso que a gente está falando, de emancipação. Inclusive, já o convido para uma live aqui, vai ser um prazer. Ele é um cara muito... Já o convido para uma live. Então, o que eu estou querendo dizer a gente é antiespecista. A gente tem que gritar. Veganismo é antiespecismo. Tipo, mandar esses caras com um chapeuzinho de burro escrever na lousa, veganismo é antiespecismo. 100 vezes. Para entender, porque esses caras, a impressão que eu tenho, minha voz está boa, porque na última live minha voz estava cortando. A impressão que eu tenho é que esses caras têm algum tipo de sociedade. Eles são sócios da Unilever. Não é possível. Porque não tem coerência, Croco. O que eu sempre bato na tecla é a gente, entre aspas, né, precisa parar de pautar o nosso debate no que a indústria quer. Ela conduz o nosso debate ao que elas estão fazendo. E não o que elas deveriam estar fazendo. Olha, gente, eu vou lançar um produto novo aqui. Então, elas têm esse poder, né, não só a grana, mas essa influência de conduzir um debate para essa superficialidade que é o produto. E a gente esquece que, olha, a Nestlé, por exemplo, está expandindo as suas fábricas aqui na Europa. O CEO uma associação das seis maiores empresas alimentícias do mundo, que é Nestlé, Unilever, Tesco, Sodexo, as outras duas eu não vou lembrar, mas é uma matéria muito interessante do Intercept, do Reino Unido. Ele fala para essa entrevista, ele fala, gente, até 2050 nós estamos vendo que nós vamos ter que duplicar a nossa produção de carne em estoque, quer dizer,
não carne solta, que nem tem nas fazendas. Não, eles vão ter que duplicar a produção de carne até 2050. Então, assim, não existe nenhum planejamento de, olha, nós estamos migrando. Não existe, eles sabem que esse é o plano deles. Então, quando a gente pauta o debate pelo que eles querem que seja debatido, a gente perde a oportunidade de aprofundar as discussões que realmente vão resultar nesse confronto do sistema que a gente se encontra hoje, que é feito e é estruturado para a manutenção da exploração animal, seja ela não humana, seja ela humana. Então, se a gente ficar nesse, ai meu Deus, olha o produto, aí tá vendo, agora tem óleo, tá vendo, agora não tem. Somente nisso, eu falo, é importante trazer esses debates, lógico que é, mas eu acho que a gente perdeu vou ser muito bondoso em falar, não sei se a gente se escolheu não trazer mais esse debate, mas enfim, perdeu-se essa criticidade de a gente se pautar e falar, tá, por que a Nestlé, por exemplo, está lançando hambúrguer vegetal? Legal, lançou, ai, que bom, tá, vamos ver. Por que ela lançou? O que ela quer com isso? Quem ela quer alcançar? Qual vai ser os resultados disso? Quais serão os resultados para os animais? Qual mudança teve de política pública dentro da empresa? Aconteceu algum aceno? Aconteceu alguma coisa onde que ela se mostra que existe um reconhecimento para um futuro? Não existe. O pessoal que defende essas empresas e defendem assim, reforma. A empresa não sabe nem que você existe. Pode estar cagando para você. Sabe? E um outro argumento... Olha, não, é porque quanto mais produto, mais gente vegana. Não. E um outro argumento que eles usam, que é fraquíssimo, né? Assim, todos os argumentos deles são... A gente destrói em um segundo. Mas um dos argumentos deles que eles usam que é assim, se a empresa passar a ter mais lucro com um produto vegetal do que com um produto animal, ela automática... gente, eles não sabem que assim, não, assim, é preciso estudar um pouquinho de economia. O que produz capital, o que produz dinheiro é o trabalho. Simples assim, esse lucro, ele vai para a mão dos capitalistas, ele não vai ser reinvestido ou na própria produção de produtos vegetais ou na própria produção de produtos animais. Esse lucro vai para as bolsas de valor. O capitalismo, ele está cagando de onde vem o dinheiro. Se amanhã a gente virar canibal e resolver matar um ao outro para comer, os caras vão fazer um hambúrguer de Croco, um hambúrguer de Walter. E é simples assim, não tem ética nesse sistema. Aí o que você bem disse, aquela empresa... As empresas não são veganas, mas às vezes tem aquela empresa que a gente conhece, que a gente sabe que o cara está lá experimentando a produção do queijinho dele, fazendo várias receitas, uma hora com castanha, outra hora com isso, outra hora com aquilo. A gente deixa de comprar o produto desse cara, às vezes a família inteira do cara é vegano, é uma empresa familiar, para comprar dessas grandes marcas. Ou seja, colocando o impacto de ambos no mesmo nível. Como se fosse a mesma coisa. A mesma coisa do selo. Muitas empresas não têm selo vegano porque não tem dinheiro para pagar. A empresa é vegana, eles são veganos. Tudo é vegano, mas o cara não tem dinheiro para pagar o selo. O selo é caro. Esses influenciadores, se você pedir para anunciar o seu queijo vegano, o seu sei lá o que vegano, eles já tem lá uma tabela que ele vai cobrar. Agora pergunta se ele cobra para anunciar a esfirra do Habib's, ou ele cobra para anunciar, não, mas eu estou fazendo um trabalho de utilidade pública. Utilidade pública? Parar o seu tempo para falar que lançou uma esfirra do Habib's? Qual a relevância disso? Num país que estão passando fome. Mas é uma matéria específica para o público vegano. Não é a matéria. Aí a gente não entende por que o veganismo ele tem uma alta ojeriza por parte das camadas mais pobres. Porque você vai falar assim para o cara, poxa, eu sou vegano. Primeiro ele já te olha torto porque ele não sabe o que é vegano. A gente não popularizou esse discurso.
né? E assim, a verdade, tem um prato brasileiro, que você mora na Irlanda, você sabe que dificilmente você consegue aí, né? E todo brasileiro, quando viaja, não vê a hora de chegar para comer. É o prato mais vegano do Brasil, é rico nutricionalmente, e a gente está falando de hambúrguer cheio de conservante, da uma empresa específica. O arroz com feijão é a comida mais vegana que tem no Brasil. O meu calcanhar que esse povo me pega, e eu fico puto, é defender que é através desses produtos que nós vamos ter libertação animal. Sabe? Não vai ter, ao contrário. Ao contrário. E eles nem tocam no assunto que a maior parte dessas empresas estão ligadas ao agro, que é o que está acabando com os animais. Nós estamos falando de quantos incêndios que tiveram no Brasil e pelo mundo afora por causa do agro, muitas vezes, por causa do desmatamento e por causa de tudo isso, espécies inteiras que morreram sem nenhum tipo de socorro. Então, quando a gente pensa em libertação animal, a gente sempre pensa no porquinho, na galinha, na vaquinha. A gente esquece que há todo um grupo de animais que a gente sequer... você falou de um camarada aqui que cuida dos elefantes. Ou seja, olha que coisa foda. Olha que isso é veganismo, né? Resgatar veganismo não é ficar preocupado com selo vegano, com Y, com Z. Resgatar veganismo, tirar os veganismos da mão dos liberais, é dizer o seguinte: olha, nós queremos a construção de um outro modelo, um modelo ligado ao pequeno produtor, um modelo ligado às periferias. Então tem um cara que é vegano periférico. Sim. Eles fazem lá, eles todo dia lá postam os seus pratos de comida. E isso é veganismo. É esse tipo de iniciativa que a gente tem que... Eu vou nessa linha também. É esse veganismo que eu quero ajudar a construir. É um veganismo isso que vai libertar os animais. É um veganismo que olha ali para as pessoas que estão nessa cadeia. Não tem... você está sendo... human first, eles adoram falar. Não é pessoas... Sim. Gente, pessoas em situação de vulnerabilidade, elas vão comer o que consegue, é isso. Nós temos que... o veganismo não é uma causa exclusiva. Você não tem que fechar o olho para tudo. Não é assim que funciona. Nós vivemos numa dinâmica que tem muitas coisas intercaladas. E somar com outras causas traz esses grupos mais para perto da discussão que a gente está propondo. Que é, sim, garantir, quando a gente fala, garantir ali a segurança alimentar, é dar a essas pessoas a chance de ter uma opção, de escolher por alimentos mais éticos, uma roupa, um vestuário, produto de limpeza. Nós temos que dar opção para essas pessoas. A gente tem que construir, a gente não dá nada. A gente tem que ajudar a construir, né, esse veganismo. Isso que eu acho para mim que é o veganismo acessível. Isso tem que politizar. Politizar, com certeza. Eu vou usar um termo seu, politizar o rolê. Politizar. Repolitizar. Porque o veganismo ele foi muito político na década de 2000, 2000. Então nós temos que repolitizar, nós temos que trazer de novo esse debate para o interesse dos animais. Eu entendo, aqui eu não estou sendo crítico, mas eu entendo a importância da gente falar daquilo, sobre aquilo. Tudo bem, a gente entende, mas, novamente, defender que esse será o caminho, não foi e não está sendo. Não pode ser. Porque se for... não tem materialidade. Não, mas se for, perde o sentido. Se for, perde o sentido da nossa luta. Porque nós nunca vamos libertar os animais dessa maneira. Ao contrário, nós estamos criando um sistema de consumo, não um sistema de libertação, né? Eu aproveito e já faço uma outra pergunta para você. Aqui no Brasil, essas discussões estão muito afloradas, né? Porque, assim, quem influencia o movimento... se pauta pela indústria. Se pauta pela indústria. Os pobres, como eu e como tantos, não tem voz que chega nessa galera. A gente até tenta produzir conteúdo, mas não tem. Então, dentro de como que você, na Irlanda, e como que você encara, traz um pouco da sua experiência internacional, do veganismo, dos grupos que atuam. Aqui tem grupos combativos, tem o ANTAR,
tem aqui a galera do Vozes que está aqui, tem a galera do Sampa, tem muita gente fazendo um monte de trabalho, tem militâncias individuais, como a minha, como o Vegetal Vermelho, o Vegano Rica, você, e tanta gente que faz aí um trabalho incrível, né? Tem aquela menina que está morando na França agora, Papa Capim, a Papa Capim. Fantástica, Então, assim, tem uma galera muito boa. Tem esse cara, o que você falou aí dos elefantes, Daniel Moura. Então, assim, tem muita gente fazendo coisa boa. Só que a nossa voz, tudo que a gente faz, não chega a um nada perto do que esses caras conseguem fazer. Esses caras conseguem ser convidados pela Globo para dar entrevista. O Oberão comentando ali, a Sandra Guimarães. O Oberão também é outra pessoa que vocês devem conhecer o trabalho dele. É uma pessoa que também tem esse front aí. Oberão, beijão, meu querido. Oberão, tô te convidando para uma live também. Todo mundo, você me indica aí um pouco para fazer live, que a gente tem que debater. A ideia de live é a ideia de discutir. Porque o que está faltando... juntar, galera. O que está faltando no movimento é discutir. É fazer carta aberta. Vamos ver quem assina essa carta. Vamos começar. É dessa maneira, intelectualmente, a gente tem que pensar. Nós somos seres humanos. O ser humano tem inteligência, ele usa a política desde antes da Grécia para se movimentar. A gente tem que começar a fazer cartas abertas, manifestos, para bater de frente com a indústria especista, para bater de frente. Vendo essa perspectiva que você colocou, o que eu posso dizer é o seguinte. É lógico, nós temos que levar em consideração que o Brasil é um país continental. Quando a gente fala do tamanho do Brasil aqui, a Irlanda, para você ter uma ideia, ela tem a população um pouco maior que a população de Campinas. Sim. Então, assim, caberia mais ou menos 11 Irlandas no estado de São Paulo, mais ou menos, por área. Sim. Então, assim, o Brasil é um país continental e tem as suas peculiaridades. Por isso que a gente importar um veganismo europeu, performático, branco, pouquíssimo inclusivo, importar isso para o Brasil e achar que dá sucesso, lógico que vai dar para as empresas. Sim. Isso é fato. As ONGs internacionais e essas empresas, elas fazem... O Brasil é um celeiro de fazer, é uma mina de ouro. Eles fazem mais dinheiro dentro de solo brasileiro do que no seu país de origem. Tanto é que tem algumas entidades que estão no mundo inteiro, mas não tem um escritório como tem no Brasil. Porque o Brasil é um celeiro de fazer grana. O que eu vejo, e isso eu posso falar por experiência própria, que eu posso estar relacionado à minha bolha, sim, é uma possibilidade, não vamos ser hipócritas, tem que falar isso, mas eu não vejo nos grupos que eu participo aqui essa necessidade de defesa empresarial. Sabe? Não, eu preciso defender o sorvete porque é ele que vai salvar os animais. Eu vejo essa necessidade, essa carência de se transformar num guerreiro com as espadas. Eu não vejo isso aqui. A galera aí não é sócia da Nestlé. Muito difícil você vai ver uma galera comprar uma briga do jeito que eu vejo nos grupos aí do Brasil comprar. Existe sim aquela discussão mais acalorada, falando se é, se não é, como que isso pode prejudicar ou deixa de prejudicar, a importância, a desimportância. Existe, eu acho que existe. Mas essa defesa grupal de, meu Deus, ele está falando mal do hambúrguer, vamos todos atacar. Eu não vejo essa carência em se tornar essa pessoa, esse representante quase que legal da empresa. Pode ser por conta dessa densidade demográfica, geográfica do tamanho do Brasil? Lógico que pode ser. Mas isso eu tenho como experiência. Você não vê esse tipo de, meu Deus, vou defender até a morte. Né? Então, assim, quando a gente fala do Brasil e como essas vozes elas são ressonantes, a gente volta àquela discussão de, mas o que essas empresas querem com essas vozes ressonantes? Eu acho que essa seria a pergunta que todo mundo deveria fazer. O que essa empresa está ganhando com essa voz ressonante falando do produto dela? Está ganhando um X, Y, Z. Ok. E os animais? O que eles estão ganhando? Sim. Né? Porque nós estamos falando de um alimento ultraprocessado, e aqui, não estou sendo, você não come nada. Não, como ultraprocessado? Sim, eu como.
Eu não acredito e não defendo que eles é o caminho para qualquer emancipação. Simples assim. Sim. Porque nós temos aí um sistema que tem todas as ferramentas e características para se manter explorando e destruindo tudo, Sim. que é o capitalismo. É um sistema que nós vamos superar, temos que superar, senão nós vamos morrer. Não sei se quando vai ser, mas é fato que o capitalismo vai engolir, já está engolindo. Então nós temos que entender o que essas empresas ganham e o que esse ganho está refletindo nos animais. Então eu acho que falta muito essa discussão. E quando a gente propõe essa discussão, a gente está sendo vegano radical chato. A gente está sendo cri-cri, porque a gente não pode falar mal. Porque Polícia vegana. A polícia vegana fala, mano, que bom, que bom. Acho que foi o Ricardo quem fez, o pessoal do podcast Vegano Acessível, foi eles que fizeram um vídeo sobre a polícia vegana. Muito bom, muito bom. É bem isso, sabe? E o que eu posso fazer? Eu tenho que apontar. Se a gente não apontar as próprias incoerências que a gente acaba encontrando dentro do veganismo, quem que vai apontar? Vai deixar a indústria animal apontar, como ela já está apontando? Qual direção o debate tem que ir? Entendeu? Sim. Não faz muito sentido. São duas visões. Na verdade, não são duas, porque há muitas visões. Eu falo que o veganismo são veganismos. Sim, mas eu acho que dentro dos veganismos há duas posições claras. Uma que quer lutar de todas as maneiras possíveis, junto à sociedade, democratizando o debate, democratizando o acesso à informação, democratizando o acesso à nutrição, à política, à filosofia vegana, a tudo o que está por trás. Né? Por que somos veganos? Por que não somos? Escolhemos ser... Por que a gente luta pela libertação animal? Mostrar o porquê como que os animais estão sofrendo, enfim, trazer esse debate à tona de uma maneira política, coletiva, junto e se unir a outras forças políticas, sair dessa ilha vegana. E o outro lado, a outra moeda desse debate, é uma moeda rica do ponto de vista financeiro, porque eles têm apoio, mas extremamente pobre do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista humano. Porque uma vez que eu terceirizo a minha luta para uma empresa que é especista, capitalista, e não é uma empresa, são grupos inteiros. Essa galera não fala, por exemplo, se depender dessa galera, não vai libertar os animais, ao contrário, vai escravizar o humano. Eles estão querendo comprar todos os aquíferos do mundo, daqui a pouco não tem água para a galera beber. A gente está vivendo... Já tem gente de sede pela seca causada pela pela privatização da Nestlé no Brasil, né? Pois é. Se você pegar aqui, os caras querem o aquífero Guarani, os caras querem tudo. Na França já tem os principais aquíferos. Ou seja, a gente está terceirizando uma luta que deveria ser tão ampla pela libertação humana, pela libertação dos animais. Eu falo que o veganismo, depois que eu conheci o veganismo, é uma das filosofias humanas e éticas mais lindas que existem. Se você pensar o veganismo do ponto de vista filosófico, e eu estou querendo fazer um estudo aprofundado sobre isso, não sei se eu vou ter tempo de fazer, mas de entender o veganismo dentro de uma perspectiva para uma resposta humana às opressões. Não é só a opressão dos animais. Porque assim, eu falo, não existe sindicato dos porcos, não existe sindicato das galinhas. Só no filme, né, naquele desenho lindo lá, A Fuga das Galinhas, ou no livro do George Orwell. Mas tirando essas situações específicas, quem escravizou, e eu não gosto nem dessa palavra, ela tem um problema etimológico muito grande, mas vamos usar essa palavra, mas não editem se alguém quiser editar, não editem nesse ponto. O ser humano escravizou os animais, escravizou a si próprio e escravizou os animais. É o único ser que é capaz de libertar os animais. Os animais não vão se libertar por conta própria. Então a gente só vai libertar os animais a partir do momento que a gente tirar os animais da cadeia de produção. A partir do momento que a gente mostrar que o ser humano e o ser não humano fazem parte de um mesmo planeta.
fazem parte de uma mesma consciência da Terra. O que emana, a dor que emana do elefante é a mesma que emana de uma mãe na periferia que não tem o que dar para o seu filho para comer. E se essas lutas, e se essas pautas, e se essa consciência humana não se elevar politicamente, a única resposta que a gente tem para isso é política, só tem uma forma que o ser humano criou até hoje, que existe, que é possível transformações. Chama-se política. E aí eu vejo até um veganismo apolítico, a gente chega a esse nível. Ou um veganismo de extrema direita. Olha que louco, nas eleições teve veganos de extrema direita. Tem grupos na internet, editaram esses dias uma fala minha, e tem grupos na internet, justamente num podcast que eu fiz para o podcast acessível, tem grupos de extrema direita. E esses veganos liberais, o discurso deles esconde um discurso reacionário, um discurso conservador, um discurso branco elitista, de classe média, de grandes centros. Porque esse papo de o veganismo não é político, não é de partido político. Eu entendo, tá, tudo bem. Mas como é que você pode linkar um movimento que luta pela emancipação, pela compaixão, pela igualdade, pelo direito, a uma visão política que defende o extermínio, sim, a dor, o sofrimento, sim, a imposição, o autoritarismo? Então, sim, tudo bem, você vai falar, o veganismo não tem partido político. Não tem. Mas associar ele a uma posição política que é totalmente controversa àquilo sim, que ele não faz sentido algum. E quando você falou dessas duas vertentes, eu acho muito interessante, porque eu vejo um pouco dessa forma também. Existe, é muito delicado quando a gente fala, porque o veganismo é assim, é assado. Como você falou no primeiro momento, é o jeito que eu penso. É um veganismo que tem que ser construído com a sociedade, que tem que ser construído na periferia, que tem que ser construído na cidade, que tem que ser construído com o trabalhador rural. E não um veganismo onde tem ali uma organização A, B ou C, falando que o veganismo é assim, assim, assado e acabou. Nós vamos... esses dias eu tive um debate interessante com uma pessoa que ela falou, não, mas essa organização, ela estava no Senado, ela estava em algum dos três, em uma das casas dos três poderes, debatendo assuntos relacionados ao veganismo. Aí eu perguntei para ela, porra, mas quem que deu essa carta mestre para ela? Falar em nome do veganismo. Como assim? Ela não representa o veganismo para... Assim, não teve, ela chamou representantes de diversas bolhas para que esse debate seja o mais plural possível, o mais diverso possível. Não. Ela foi lá e olha, o representante... Não é o representante do veganismo. Também isso que você falou no começo, é bem isso que eu também acredito, que nós temos que construir isso, nós temos que trazer as pessoas para construir, nós temos que agregar o diverso, nós temos que agregar o diferente, nós temos que agregar, porque aí tem esse debate, esse contraponto, e a gente acaba, porque a partir do momento que você começa a falar ali em nome do veganismo seu por muito tempo, você acaba tendo esses seguidores, você acaba se tornando esse guru, acaba tendo como se fosse uma religião, né? Parágrafo, brócolis 3, cenoura 5, parágrafo 3. Não questionarmos a organização ou alface cairão sobre suas cabeças. Então, você vai para o inferno de churrasqueiros. Vai para a churrasqueira, você vai para o carvão hidrato, irmão. Então eu fico muito... É o que me pega. É bizarro. É esse discurso de... Olha, é assim que os animais vão ser libertos. Tá, me mostra. Não dá, porque ainda a gente está no começo. Mano, estamos no começo. Se você comparar a indústria animal de hoje com a de 50 anos atrás, nós estamos falando aqui não em exploração, mas nós estamos falando em tecnologia, em conhecimento. A empresa é muito... Ninguém mais tira leite com a mão, é maquinária, é computador. Então, assim, a indústria melhorou muito. E isso trouxe uma maior produção, então menos animais? Não. Trouxe mais animais.
a serem explorados, mais pessoas em condições análogas à escravidão, nós temos mais destruição ambiental. Deixa eu só pegar um gancho que você falou do leite. Há 2 semanas atrás eu fiz uma live com a Julie, que é uma artista. Ela está, inclusive, vendo também a live. E a gente falou exatamente sobre isso. O Brasil é um dos países onde a legislação é tão flexível para o que quer e para o que não quer também. O leite no Brasil tem uma quantidade absurda de sangue e pus. Porque essa técnica moderna, porque eles usam esse argumento, que vai ser investido em novas tecnologias. Desculpa o quanto chulo eu vou ser. Nova tecnologia é aqui. Sabe por quê? Porque essa nova tecnologia não é para libertar o animal. Essa nova tecnologia é para fazer que a produção seja maior. E você tocou num ponto fundamental. Eles usam de um discurso raso, um discurso de autoridade. Olha, eu sou o primeiro vegano do Brasil. Então, quem é você para me questionar? Eu sou o primeiro vegano do Brasil. Olha, o argumento de autoridade, que é de uma pobreza intelectual incrível. Vamos para o debate, vamos debater, vem cá, vamos debater. Lógico que a gente não vai perder tempo, mas assim, a gente tem que colocar... Esse discurso não são pessoas, mas esse discurso contra a parede. E o trabalho que eu venho tentando fazer, você já faz há muito tempo, todo mundo que está aqui faz, é justamente propor para quem está chegando ao veganismo, ou para quem está de fora, não, o veganismo não é isso aí que os caras estão falando, não. O veganismo não é caro. Tem uma contracapa aí, não é o veganismo não é caro, né? A alimentação no mundo inteiro é cara, mas o veganismo, dentre as opções de alimentação, ela é até a mais em conta. Então, você já come arroz com feijão, você vai continuar comendo arroz com feijão, só que tem essa opção. Tem esse. Ah, mas trazer discussões nutricionais, né? E não simplesmente colocar tudo num funil. E lá na frente, quem está controlando o que sai e o que sai desse funil são as empresas especistas. São as mesmas empresas que estão acabando com o planeta. Sabe por que não vai ter libertação animal? Em última instância, eu poderia usar esse argumento no final, mas não vai ter libertação animal porque não vai ter planeta. Não vai ter libertação nem animal, nem humana. Vamos todos ser extintos a continuar com esse modelo econômico altamente destrutivo. Os mares, você como biólogo já sabe, já tem espécies nascendo que são um híbrido com plástico. Olha a loucura da coisa. Não sei explicar isso cientificamente, você sabe até melhor que eu. Os corais, os microplásticos, os corais do mundo estão acabando. A ciência já está falando. A própria burguesia tem medo. E está tentando fazer alguma coisa, essas conferências, para ver se diminui a emissão Mas, cara, o problema não está no combustível fóssil. O combustível fóssil é o menor dos problemas. É um problema, claro, mas o maior problema. E aí, nenhuma ONG dessas, porque elas são financiadas pela indústria de alimentação, nenhuma ONG dessas vai dizer que o seguinte, o grande problema hoje é pelo modelo econômico e alimentar que a humanidade se encontra. É por causa da pecuária que grande parte da Amazônia está sendo destruída. É por causa da indústria de cosmético que grande parte da Amazônia está sendo explorada. É por causa desse sistema que, na verdade, não liberta nem o animal não humano, nem o animal humano. E se a gente não trouxer, eu gosto muito das suas expressões, se a gente não politizar o rolê, a gente vai, cada um para sua bolha, cada um para o seu quadrado, né? Aquela musiquinha de criança, cada um para o seu quadrado, cada um militando e se matando, um matando o outro, um xingando o outro. Eu odeio essas discussões entre veganos. Eu acho... A indústria tá ali, ó. Uhul. E os caras rachando o cu de ganhar dinheiro. Então a gente tem que
tem que fazer isso. Tem que trazer O que mais me chama a atenção nisso, quando você fala, é que é muito louco isso, porque a gente, enquanto a empresa está comemorando e a gente se propõe a apontar o dedo e falar, ô, vegano, que eu tô brigando, olha a indústria dando risada da gente. A pessoa vai ficar brava e vai falar que a gente é um vegano radical. Que não é para criticar. Porque se você ficar assim, eles vão parar de fabricar os produtos. Não vão, eles só vão parar de fabricar quando parar de dar dinheiro. É isso. Parou da dinheiro, onde já se viu, Croco, você vai fazer live com um comunista. Comunista que come o cachorro da burguesia. Mas eu brinquei com o Croco, assim, comunista vegano é bom porque ele não come criancinha. Olha aí, tá? É um comunista, ele é vegano, ele não vai comer carne. Um comunista que me ajuda muito nas minhas reflexões. Você conhece, você vai conhecer, da história cabeluda? Sim. Eu gosto muito dos conteúdos dele, eu consumo muito lá. Acho que eu achei muito interessante. Se você me permitir, lógico, eu vou dar uma lida aqui porque assim, hoje entrou muita gente, vamos tentar ler um pouco aqui lá. Do que eu... se eu for passando aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui. Voz em Luta vai falar do Revolução dos Bichos, do George Orwell, Pratos Mais Verdes, Moralmente Falidos, verdade, acho que ela deve estar se referindo aos liberais. Deixa eu ver aqui. Sandra Guimarães vai lembrar o Oberon, é verdade, fantástica. O Voz em Luta, os animais servem apenas como commodities para os liberais, verdade. Se não tiver esse trabalho de base, essa conscientização, essa construção, vai dizer o Kaori, essa construção, o trabalho de fonte de resgate animal vira um enxuga-gelo. Verdade, verdade. Ela mandou algumas perguntas muito interessantes, depois eu vou resgatar aqui. Mas isso é verdade, porque ficar resgatando animal também não salva animal. É isso que a gente falava no santuário. Os santuários, eles não queriam existir. Se dependesse deles, eles não iam existir, porque eles precisavam ter. Então, ficar resgatando animal é enxuga-gelo. Enquanto não tiver uma luta de mudança de política pública para garantir que aquele animal não precise ser resgatado, você vai continuar resgatando animal por toda a sua vida. Por isso que a luta é sistêmica, é estrutural. A gente tem que mudar como está estruturado isso. Porque senão não adianta. É uma luta que não vai favorecer esse objetivo em comum, que é a emancipação do bicho. E a gente nem tocou num assunto, né? Nunca se viu tanto caso de abuso de trabalho análogo à escravidão, trabalho de criança. Pô, só na Revolução Industrial que tinha isso, a gente achava. Né? Eu leio o livro do Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que ele denuncia lá a situação de abuso absoluto de mão de obra do proletariado inglês que nascia com a Revolução Industrial. Pô, estamos vendo uma situação parecida. O McDonald's usando mão de obra de criança, né? Aqui as vinícolas no Brasil, algumas, não todas, pelo menos as descobertas, usando mão de obra análoga e outras indústrias. Você já imaginou que a gente não vê? Não sabe. E muitas têm selo vegano, tá? Esse sistema ele é bom em cobertar seus rastros, né? Porque a gente está tendo um boom dessas notícias, que essas notícias estão vindo à tona. O capitalismo sempre usou isso daí. É que de alguma forma, e a gente não sabe explicar, essas notícias estão escapando ali dos laços que seguram, que abafam esse tipo de notícia. É porque hoje tem isso aqui, ó. É porque hoje tem isso aqui. Hoje, né? Então tem os independentes. Aí a Pratos Mais Verdes vai dizer, essa galera manipula porque falam do arroz e feijão e na sequência já mandam um hambúrguer. É verdade. E as espécies destruídas com o uso de agrotóxico. É verdade. Inclusive o ser humano, né? A Suíça abre um parênteses que eu preciso confirmar essa informação, qual país que é. Está fazendo um lobby gigantesco para o Brasil aceitar uns agrotóxicos que não são aceitos na Europa. Eles têm que desovar os agrotóxicos, estão fazendo um lobby lá com os nossos políticos para o Brasil engolir mais agrotóxicos. E vamos ver, né? Agora a gente tem um governo, teoricamente, entre aspas, de esquerda. Vamos ver como que vai ser. Né? Vamos ver como vai ser. Esse negócio
bem centro, né? Bem mais à esquerda. Esse lance da suposta Suíça é engraçado, porque a Alemanha tem uma política dessa, né? Ela fala que ela é um país muito amigo do meio ambiente, que algumas criações de animais lá têm sim, tributações gigantescas, principalmente em criação de porco, porque polui muito o meio ambiente, então a gente aqui põe tributos, a gente põe dificuldade, só que a gente importa de outro país. Então, Pois é. assim, você não engana nós. Como tem um país aí falando que não, até no nosso exército pode entrar vegano. Olha que país vegan friendly. Filho, como assim um vegano no exército, dando tiro e matando numa guerra? Que porra é essa, meu jovem? Já é uma contradição, né? Já é uma contradição. A Sandra Guimarães, já é uma a Papa Capim falando sobre isso. Ela tem um conteúdo muito legal com a Sabrina, do Tese 11, que é fantástico, as duas conversando, é coisa linda de Deus. Sabrina Fernandes. O Voz em Luto vai dizer, crise climática na conta nefasta do agro. Ah, certamente, certamente. O agro, as mãos do agro é cheia de sangue e de sofrimento. Então, e como é que a gente favorece esse lobby fazendo uma propaganda tão gratuita para essas empresas? E volto a dizer aqui, você, que eu sei que você está aí olhando para minha cara defensor, eu sei. Mas olha, o que eu estou te propondo é simplesmente o que os animais estão ganhando nisso, na forma. Não venha com lá no futuro, quando a gente. Não, vamos ser no prático. O que está acontecendo agora? O que aconteceu há 10 anos atrás com as lutas de melhoria para dentro da indústria animal e esse bem-estarismo todo, novas práticas veterinárias, novos procedimentos de abate? Até agora, o que isso trouxe de resultado? Então quero que você tenha a resposta? Não, eu não sou obrigado a ter a resposta, mas eu consigo enxergar, eu consigo ver através dos fatos e da materialidade que o que está sendo feito não está tendo resultado. Então a gente está na hora da gente dar uma pausa e falar, vamos rever isso aqui, porque não está tendo resultado. Não. A gente está tendo mais produtos vegetais, a gente está tendo mais produtos veganos, que legal, que bom, mas e os animais? Sim. Como é que está o rolê? Sim. Né? Sim. Então, quantos foram libertos? Será que esse veganismo é para nós ter o que comer vegetal? Ou o veganismo deveria ser na construção dessa emancipação animal? Eu faço essa pergunta à voz de você, que está aí olhando nessa tela, essas duas pessoas falando e falando, nada a ver. Esses caras, como é que eles fazem? Estão fazendo um desserviço. Que palavrinha bonita. É eles que estão politizando o movimento, né? Graças a Deus. Vamos bastante. Vamos politizar esse rolê. A Thelma Berta vai dizer, não há ética no capitalismo, não há mesmo. Magia, Harry Potter vegano. O Voz de Luto meteu aqui. Os caras são tudo louco, mano. Se você vê algo, eu sou meio ruim para ler. Às vezes eu não leio, o pessoal fica bravo. Você vê alguma pergunta? Todos os defensores dos animais, lê esse gato e cachorro, ao se associarem-se a determinados partidos, nada conseguem fazer para defender os animais. As máscaras caem também. Olha, Paty, eu sou bem crítico a esses políticos que entram nessa onda de cachorro e gato. Eu sou muito crítico. Porém, eu também entendo que essa é uma via deles conseguirem entrar lá dentro e tentar fazer alguma coisa. O que eu fico mais puto só é a gente acreditar que o delegado Bruni ia fazer alguma coisa, tá bom? Vou ser muito sincero e é isso. Eu não gosto daquele cara. Sempre teve altas críticas do que estava acontecendo e a gente viu, não deu no que deu. Recebeu milhões de votos lá, milhares de votos. Saiu, deixou a cadeira pro coronel telhado, e é isso. Que é um cara que defende torturadores da ditadura militar. Essa galera que faz esse palanque em cima de cachorro e gato, eu entendo. Entretanto, acho que a gente também não pode generalizar, porque também é uma via de se entrar lá, porque cachorro e gato causa essa comoção e às vezes a pessoa consegue essa via. Eu conheço uma política, não citando nomes aqui, mas que usou não que ela não seja pró-cão e gato, ela é vegana e tal, mas ela teve essa veia, ela usou essa veia, ela conseguiu e está conseguindo fazer algum progresso lá dentro. Por mais que a gente entenda que esse sistema, ele vai se adaptar para não ter progresso. Por isso que eu acho que nós temos que lutar, se organizar para lutar contra o sistema, sabe?
Você sabe que eu estou muito feliz com essa live, que ela entrou aqui, pessoas de matizes diferentes, assim, pessoas com pensamento, pessoas diferentes aqui, tirando se tiver algum outro oculto, mas eu me refiro a pessoas dentro do veganismo que são aguerridas, que são militantes, a gente sabe que tem uma postura séria, mas pessoas com posições às vezes diferentes. E é muito importante, como você bem disse, que isso seja feito. A gente tem que sair da bolha. A gente tem que... todo mundo que quiser fazer live comigo, eu estou à disposição. Quer dizer, todo mundo não, alguns talvez não. Mas, assim, pessoas que eu sei que vão agregar, pessoas que vão trazer um debate realmente político, saudável. Porque é só assim. Se a gente não elevar o nível, como vem fazendo, você, Papacapim, tanta gente que a gente citou aqui, a coisa não vai, o rolê não vai andar. E aí vamos continuar tendo que falar o óbvio. Você aqui, hein? Essa eu não vou saber responder, acho que acredito que você é a melhor pessoa para responder. Como o comunismo e o veganismo se conversam? Eu acho que se conversam totalmente. O problema é que nem veganos e nem comunistas conhecem um ao outro. O Renato Libardi acabou de lançar um livro. Eu comprei e não chegou a tempo de eu voltar para a Irlanda, acredita? Está lá na casa da minha sogra. Acho que no final do ano eu consigo pegar ele, que ela vai vir para cá. O Renato Libardi tem um livro que ele acabou de lançar. Eu fiz uma live com ele, se vocês procurarem, tem uma live aqui com ele. Quem perguntou, eu aconselho a ouvir essa live. O Renato, ele não é comunista, ele é um anarquista. Aliás, o anarquismo, ele é a grande voz dentro do veganismo, né? Eu sou a ovelha que não é bem-vinda, né? O comunismo, ele ainda é muito recente dentro do veganismo. Por quê? Os próprios comunistas têm um preconceito sobre os veganos, acham os veganos alienados, e de fato, alguns são, uma boa parte, né? O movimento vegano que hoje existe é muito despolitizado, né? Então esse livro do Renato vai falar justamente sobre isso. Mas tanto anarquistas como comunistas visam o mesmo objetivo, né? Porque o anarquismo é um mundo sem Estado, sem autoridade prévia constituída, mas assim há uma auto-organização. O comunismo, ele luta pelo fim das opressões humanas, luta pelo fim da exploração do homem pelo homem, luta pela socialização dos meios de produção e que todo o recurso que a humanidade possui e toda a humanidade produz seja utilizado para o bem comum. Dentro dessa perspectiva, não há comunismo, e eu defendo essa tese, que possa existir sem uma sociedade vegana. Até por uma questão, e eu não vou nem falar ética, uma questão material. Não há planeta para que o modelo de alimentação mantido no sistema capitalista, que é um modelo especista, onívoro, carnista, hoje, se o planeta já está se destruindo, com 1/3 da humanidade passando fome, você imagina quando todo mundo tiver a possibilidade de se alimentar com a mesma quantidade de nutrientes, ou, digo melhor, se todos puderem se alimentar com os padrões estadunidenses e europeus. Nossa senhora. Dentro desse modelo carnista, não tem planeta. Não tem planeta para produzir alimento para todo mundo. Então, por uma questão lógica, e aí esse ser humano nascido dessa nova sociedade vai ser um ser humano que não vai acreditar em fake news, vai ser um ser humano da ciência, vai ser um ser humano das artes, vai ser um ser humano de uma nova sensibilidade humana, porque o capital não vai ser utilizado para expropriar e nem para oprimir o homem. Essa nova humanidade que vai nascer, ela vai, por consciência lógica, entender, não estou falando nem de ética, vou chegar na parte ética, que não é possível manter uma alimentação à base de outros seres, de você criar essa quantidade absurda de seres para morrerem, e um planeta inteiro quase para sustentar esses seres, para você matar esse ser para depois se alimentar. Então, só por esse aspecto, o comunismo ele tem total vínculo, comunismo ou anarquismo, ele tem total vínculo com o veganismo. E
agora vai o ponto forte, que é realmente o que nos chama a ser vegano, a questão ética. Ora, se eu libertei todos porque eu sou contra o sofrimento, se eu sou contra a barbárie, como que eu posso continuar produzindo barbárie para outras espécies e para o planeta? Então, veganismo e comunismo são produtos da mesma cesta de evolução ética e filosófica que a humanidade pode construir. Hoje, tanto um como o outro é uma utopia. Tanto um como o outro é uma utopia. Porque nós vivemos num modelo de produção capitalista de barbárie e de destruição em massa, tanto de seres humanos. É uma máquina de moer carne. Moe tanto o humano como o não humano. Mas essa nova sociedade que nós lutamos, todas essas ideias libertárias, elas vão ser necessárias. É uma nova humanidade que se construirá. Então, é assim que eu respondo. É importante para que a gente tenha sempre um norte a buscar, né? Isso Sem dúvida. Outra pergunta que mandou aqui, ó, é essa. É possível resgatar vaca e defender o uso do leite da vaca ao mesmo tempo? Pois qual a mensagem sobre libertação animal deveria chegar para quem resgata os animais? Eu acredito que essa pergunta veio devido a uma ONG que resgata animal, promover aí um café da manhã para a galera conhecer o trabalho, e nesse café da manhã tinha leite de vaca. Então, respondendo assim, como é possível resgatar? É possível. Pessoas que resgatam animais e comem animais. Eu acho que é possível, isso acontece, mas não deixa de ser uma controvérsia, uma hipocrisia. Então, e apontar isso, muitas vezes, você arruma com a tua cabeça. Que a pessoa fala, ai, eu já faço tanto resgate. Aí é aquela falácia lógica, né, que a gente já conhece, que é só porque eu faço X, quer dizer que Y tá legal. Pode ser. Não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é só porque você resgata o animal que tem o direito de você continuar comendo os animais. Não é assim que funciona. Né? Então, sim, há a possibilidade da pessoa resgatar a vaca e defender o uso do leite da vaca. E a mensagem que eu gostaria que deveria chegar é: por que você está resgatando a vaca se você usa ela do mesmo jeito? Então, essa hipocrisia existe. A maioria de ONGs de cachorro e gato tem esse ponto fraco de sair resgatando cão e cachorro, que é importante, deve ser feito, parabéns pelo resgate, mas isso não é crédito para que a gente não também aponte nas oportunidades oportunas, se é que eu vou ser redundante, mas nas oportunidades corretas, apontar que existe uma incoerência. A gente também tem que tomar cuidado para não sair apontando o dedo nas ONGs erradas, que pode ser que esses animais tutelados por essas ONGs se lasquem por conta desse apontamento fora de hora. Não que você tem que ser politizado. Ai, gente, não. Vai lá no direct, tenta conversar com a pessoa, não sai escrevendo nos comentários que, como a gente já falou, a internet é um ambiente muito tóxico. Você pode atrair muitas pessoas que começam a criticar, apontar o dedo, e você não sabe a realidade das pessoas que cuidam daquela ONG, você não sabe qual é o acesso à informação que elas têm, qual é o acesso nutricional, que vai com calma aí para não dar tanto problema assim, né? Eu até vou falar um pouquinho, você respondeu tão bem, mas eu só vou fazer um adendo aí. A gente tem que sempre colocar, eu não sei quem fez a pergunta, mas a pergunta é sempre bem-vinda. Eu não sei desse caso em específico, talvez até, acho que eu sei do que vocês estão falando, mas eu preciso certificar que é isso mesmo. Para a gente ir no detalhe, né, o que você falou, conversa, vamos tentar entender quais as condições, porque tudo em nós é muito contraditório, né? E às vezes a gente corre um risco de fazer algo pior ao invés de melhor, né? Então é tentar entender o que está acontecendo, o porquê que tal coisa é assim e não assado, porque senão a gente fica é que nem aquela a famosa escola que os donos foram acusados e que até hoje tem até um documentário na Globo News sobre isso. Então, assim, tomar cuidado, né? Tomar cuidado e dar a chance da pessoa, ou as pessoas, ou os grupos falarem,
né? A gente está falando aqui de um veganismo inclusivo e tal, aí você chega nessa pessoa, nem sabe qual é a realidade, ele fala, você resgata cachorro e come vaca, qual que é o seu problema? Calma, gente. Há momentos para a gente ser mais incisivo, há momentos para a gente escutar e há momentos para a gente perguntar. Então acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, porque infelizmente não só o debate, mas a internet deixa a gente muito à flor da pele, né? Então a gente tá louco pra... E é tudo muito fácil, né? Eu te bloqueio em 1 minuto, eu te xingo em 1 minuto, eu me defendo em 1 minuto e eu reverbero em 1 minuto e assim vai, né? E é onde está gerando discussões rasas, né? Porque eu que sou uma pessoa que estuda filosofia, eu estudo a paciência, né? Eu estudo, às vezes, a exaustão, né? Determinado assunto, né? Então, às vezes, a gente aqui tem uma informação tudo muito rápida sobre tudo. E eu acho que isso desconstrói, né? Porque o ser humano é complexo. O ser humano é muito, muito complexo. Diferente do... Aí é uma das nossas diferenças, né? Com relação às outras espécies. O ser humano é muito complexo. O ser humano... Você, como biólogo, você vai poder complementar. Cada animal tem o seu grau de complexidade. O ser humano é o único animal que ele é capaz de pensar sobre a sua própria existência, sobre o seu próprio tempo. O ser humano tem noção de tempo, tem noção de existência, tem noção de devir, tem noção de passado, tem noção de presente. Então, assim, esse ser que cria ciência, que cria conteúdo, que cria cultura, mas ao mesmo tempo destrói, mas ao mesmo tempo constrói, é um ser que precisa ser mais estudado. Por isso que quando eu tiro o veganismo da política, eu produzo um gremlin, eu produzo uma coisa estranha, eu produzo algo que não é nada. Por isso que às vezes somos acusados de alienados, de superficiais, porque eu tiro aquela coisa o ser humano, o veganismo é uma filosofia política. Ele não é um selo dado ou uma alcunha, como diz aquele influenciador, dada pela Vegan Society. Não, o veganismo é uma filosofia política pensada. Quando o homem olha para o outro ser e vê aquele sofrimento e vê que ele está imputando aquele ser, aquele sofrimento. Só que os níveis de consciência, e isso a gente não pode se achar melhor do que... Porque eu vejo muito isso também, né? Os veganos se achando mais santos. Eu sou melhor do que o outro porque eu não como carne, né? E aí, às vezes, a gente vai ver a história, né? E a individualidade de cada um, é o que você falou, né? As pessoas estão procurando ossos, revirando lixo para comer, né? Talvez nós, nessas situações, o que nós faríamos, né? Eu sou vegano, mas se eu estiver numa ilha deserta sem nada para comer, qual será a minha reação? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou? Então, se eu estiver na rua, numa situação de rua, vem alguém me dar uma marmita que tem lá um bicho morto, né? Como a gente diz. Mas eu estou há 3 dias sem comer. Será que eu vou comer? Será que eu não vou? Então, assim, é trazer as coisas para uma discussão um pouco mais ampla. A sua resposta foi perfeita. Eu só aconselho a gente não apedrejar, seja lá quem for, porque a gente tem essa tendência a sair apedrejando as pessoas. Tem muito cuidado, né? O momento certo. A gente apedreja um ao outro, o cara lá fez tal coisa, falou tal termo, a gente sai tacando pedra na nuca um do outro. Tem mais perguntas interessantes aí? Quer dizer, todas as perguntas são interessantes. Eu recebi essa, muito legal. Eu vi hoje sobre o caso da doação do leite da vaca resgatado. A alegação é que tem uma família passando fome. Mas, gente, arroz e feijão também resolve, né? Também resolve, né? Também resolve. É muito complicado isso, né? Tirar leite da vaca resgatada. Tem uma coisa, outra coisa. A pessoa em situação de vulnerabilidade realmente precisa, mas não sei se, vamos por aí, 1,5 litro, 2 litros da vaca... Vai alimentar, né? Vai alimentar, É complicado, complicado. Meu amigo, assim, tá dando aí 1h40 de live. Quando o
assunto é bom e o debatedor é tão bom quanto você, eu ficaria horas conversando. Só para vocês saberem, agora a gente está... Nosso horário aqui é 7h40, já é 11h40, 23h40 lá na terra do nosso amigo, na terra que nosso amigo vive. E daqui a pouco, o coitado tem que trabalhar, tem que ter a vida dele. Nós estamos no meio da semana. A Solzinha, 5 horas da manhã, está de pé. Minha filhinha, 5 horas, não importa o que aconteça. 5 horas ela vai. Papai. E acorda, casa e acabou. É isso. Então, assim, eu agradeço, assim, não tenho palavras para agradecer. Sempre que você quiser, o espaço é seu. Eu acho que é esse o caminho, é um dos caminhos, né? Tem vários caminhos, né? Esse é um lampejo, né? É um pequeno vagalume na escuridão para a gente começar a mudar tanta coisa errada que está aí. E eu deixo você com as suas considerações finais. Fala tudo que seu coração está sentindo. Você é uma pessoa que você tem um respeito muito grande por todos do movimento vegano, é unânime com todas as pessoas que eu falei, que ia ter uma live com você, falou, poxa, que legal. Então, tanto pessoas de um determinado grupo, como de outro grupo, gostam muito do seu trabalho. Então, assim, e eu sou uma dessas pessoas. Então, eu deixo você com as suas considerações finais. Poxa, obrigado, viu, meu amigo? Agradeço as palavras, agradeço o convite, é um prazer. Desculpa aí a gente viu como foi para montar essa live, né? Caramba, foi ali, porque os horários não batem, tem o trabalho, tem o fuso horário que também, eu estou numa vibe aqui de pai, aprendendo a ser pai de uma criancinha vegana pequena. Então, eu e minha esposa, então a gente está nessa turbulência de e agora? O que faremos nós? Né? Então foi bem legal, agradeço aí o bate-papo, agradeço muito mesmo pelo convite. Né? Tem acho que uma última pergunta aqui rapidinho do Félix, grande Félix, a gente tem altos debates muito proveitosos lá, só respondendo embora para não deixar ele sem. Gostaria de propor destaque as ações positivas que as ONGs veganas fazem. Acho que as ONGs veganas são muito importantes na conscientização. Né, e elas têm um papel muito importante no debate, né, em pautar o debate, por isso que eu pego muito no pé vamos sair da visão dietética, vamos trazer um debate um pouco mais, vamos expandir um pouco mais, né, o debate. Eu tenho, como você falou, eu tenho, por mais que eu tenha muitas divergências de opiniões, eu tenho um bom relacionamento com muitas pessoas dentro do movimento, mesmo discordando muito de muitas pessoas, mas a gente vai nessa questão de desconstrução do debate, usando um pouco o sarcasmo, né, para a gente dar risada um pouco, né? A gente se estressa tanto, né? A gente usa um pouco de sarcasmo. Então, eu agradeço muito o convite, fico muito feliz de a gente ter, né, se ajuntado um pouco mais. Espero que essa nossa relação de amizade cresça, prospere, e assim que a gente conseguir se ajeitar nessa vida maluca aí, vai ser um prazer a gente voltar a bater um papo com você. E até adianta aqui uma notícia muito boa. Eu posso falar agora? Deixa eu ver, coração. Estou em processo de fazer parte aí de uma das comissões, né, da comissão, né, do grupo que vai organizar a Captain Watson Foundation in Ireland, que é tinha o Sea Shepherd, que foi fundado pelo Captain Watson, deu um rolo lá, que a galera, como o Greenpeace, tirou ele da ONG que ele próprio fundou. Ele agora está fazendo uma nova fundação, uma nova ONG para lutar nos mares, e a gente está trocando uma ideia muito legal com o pessoal. Então, acredito que semana que vem nós temos uma surpresa muito boa, assim, dedos cruzados, a gente está trabalhando para isso. E novamente agradecer, irmão. Obrigado de verdade pelas suas reflexões, pelo seu conteúdo. É isso mesmo, vamos trabalhando devagarzinho, juntando nossos grupinhos, aumentando esse debate, aumentando essa voz aí, para que a gente possa olhar para uma outra perspectiva de que veganismo a gente está lutando, o que a gente quer ver lá na frente, né? Se a gente quer ver X lá na frente, será que o que a gente está fazendo agora vai resultar, está resultando nesse X, né? Se não está, o que a gente pode fazer para mudar, né? O que a gente pode fazer para colocar esse caminho um pouco mais claro, né? Com certeza. Obrigado novamente. Perguntaram aqui se a live vai ficar gravada. Tomara, se o santo Instagram
permitir, vai ficar, sempre Cris, fica. A Cris do Vedas aqui, Cris, um beijo, que entrou só agora, querida. A Cris, ela é um anjo. Ela me manda, olha, Croco, vai ter debate assim, assim, com a professora, com a doutora Sônia, entra na... Ela me manda sempre, Cris, obrigado, eu não te ignoro nunca. Aqui, quando eu consigo, eu entro mesmo, mas por conta do fuso horário, a maioria das vezes eu não consigo, mas obrigado, viu, gente? Valeu mesmo. Muita gente bacana aqui, cara, que legal. Cris, eu tô te convidando para uma live já em público aqui, hein? Convidei já umas 3 pessoas aqui, porque eu acho que é isso. A gente tem que trazer conteúdo para esse movimento, enriquecê-lo. Então vai ficar gravado, só para explicar, vai ficar gravado, se tudo der certo, e vai dar certo, no meu perfil e no perfil do Matheus Croco, tá? E é só acessar lá, curtir, divulgar, vamos deixar isso chegar em muitos lugares, vamos mandar para aquele amigo vegano liberal para encher o saco dele. E fazer apontamento, se a gente falou alguma groselha, faça apontamento. É isso. Fala, pode xingar, pode xingar, pode xingar, pode... Xinga, mas faz um apontamento legal. Mas xinga com carinho, né? Xinga com carinho. Leva em consideração que aqui é quase meia-noite. Obrigado, Croco. Bom descanso para você, um bom sono. Valeu, e tudo de bom. Amém para nós. Valeu, Sigamos. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.